vocês estão? Espero que estejam se dedicando às nossas atividades, certo? E hoje, na disciplina de português, gramática e ortografia, nós vamos estudar os verbos e o emprego dos tempos e dos modos verbais. Então, primeiro nós vamos saber o que é um verbo, certo? O verbo, o que é verbo? São palavras que exprimem ação, mudança de estado e fenômenos meteorológicos, sempre em relação a um determinado tempo, certo? Então, o verbo, ele pode ser conjugado juntamente com esses pronomes aqui, certo? São os pronomes retos que nós já estudamos os pronomes. Então, eu posso conjugar os verbos com os pronomes, o pronome eu, o pronome tu, o pronome ele, o pronome nós, vós e o pronome eles. Os verbos, eles vão possuir aí 3 conjugações, certo? Que são chamadas de conjugações verbais. Então, o verbo da primeira conjugação, eles são os verbos terminados em AR, em AR. Então, aí eu vou ter, olha, cantar, andar, falar, né? Então, todos terminados em AR são verbos da primeira conjugação. Vou ter também os verbos da segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER. Então, eu vou ter, olha, beber, escrever, receber, certo? Então, esses verbos fazem parte da segunda conjugação. Vou ter também o verbo da terceira conjugação, que são eles terminados em I e R. Então, eu vou ter o verbo partir, subir, cumprir, certo? Então, esses aqui são as 3 conjugações verbais. O verbo também vai ter o seu tempo, certo? Então, o tempo, ele situa o momento em que passa a ação ou o fato que o verbo indica, né? Então, os verbos, eles vão ter também 3 tempos, que são esses tempos aqui, o presente, o pretérito, que é chamado de passado, e o tempo futuro. Então, no tempo presente, diz o fato que ocorre no momento, certo? Então, é o que está ocorrendo no agora, no momento. Aí, exemplo aqui, olha, o menino toma banho. É uma coisa, eu tenho aqui, olha, o verbo tomar, certo? Então, é uma coisa que está acontecendo agora, que está acontecendo no momento. Então, por isso que faz parte do tempo presente. Eu tenho pretérito, né? Ou passado. Indica um fato que já aconteceu. Exemplo, o menino tomou banho, foi uma coisa que já aconteceu, passou. Então, eu tenho o verbo aqui, o verbo tomar, certo? E eu tenho o futuro. O futuro, ele vai indicar um fato que ainda vai acontecer, certo? Olha, o menino tomará banho. Futuramente ele tomará banho, então é uma coisa que vai acontecer. Então, esses aqui são os tempos do verbo. Nós temos os modos verbais, certo? Então, os modos verbais, ele indica a forma como empregamos o verbo dentro da frase, certo? E nós também temos aí 3 modos. São os modos indicativo, subjuntivo e o modo imperativo, certo? Nós vamos saber cada um deles. No modo indicativo, indica uma certeza, algo que foi, que está sendo ou será realizado. Então, é o verbo que dá certeza, certo? De algo que ou foi realizado ou está para se realizar. Exemplo, não gosto de viajar muito, tá? Essa frase aqui está no modo indicativo, porque está dando a certeza que a pessoa não está gostando de viajar, certo? Já o modo subjuntivo, ele vai indicar a dúvida, certo? Uma hipótese, desejo. Exemplo, se ele viesse, eu falaria tudo. Então, está aí a dúvida, né? Se ele viesse. Então, essa frase aqui já vai estar no modo subjuntivo. E já no modo imperativo, indica a ordem, pedido, um conselho, certo? Exemplo aqui, olha. Cante uma música, né? Pode ser um pedido, pode dar um conselho. Então, tem esses modos também do verbo, ok? Então, nós vamos agora para a nossa atividade. Eu vou explicar para vocês também a atividade. Aqui, ó, tudo de acordo com o que nós estudamos na aula de hoje. Primeiro vocês vão fazer esse texto aqui. Vocês vão ler o texto, certo? Porque os beija-flores voam tão rápido. Vocês vão fazer a leitura do texto e vão responder
verbais destacadas no texto, quais indicam? Então veja que tem as formas verbais destacadas no texto. Vocês vão dizer qual dessas formas aqui elas estão indicando o estado e quais estão indicando a ação do verbo, certo? Na questão B, está pedindo para você reescrever, certo? Aqui, ó, reescreva a terceira frase do texto, substituindo cada uma das 4 locuções verbais pela forma simples do verbo principal. Então, vocês vão reescrever a frase. Na questão 2, tem aqui uma receita, certo? Biscoito de chocolate e nozes. Vocês vão fazer a leitura da receita, certo? Tem aí o modo de fazer, os ingredientes, a dica. Aí diz na questão A, identifique o modo em que estão as formas verbais destacadas no texto. Vocês vão dizer aí. Na questão B, as formas deixaçar e forçobar são locuções verbais e podem ser substituídas por formas verbais simples, né? Ou seja, por uma única palavra. Então vocês vão dizer aí quais são essas formas verbais, em que modo os verbos estão, quais são os modos do verbo que a gente aprendeu agora, né? Se está no subjuntivo, se está no imperativo, vocês vão observar e vocês vão completar aqui. A questão 3 diz assim, ó, considerando as receitas culinárias, orienta as pessoas sobre como preparar determinado prato. Responda. Por que predomina nesse tipo de texto o modo imperativo? Por que na receita vai se prevalecer o modo imperativo e não o subjuntivo, por exemplo? Então vocês vão explicar. No quadro, suponha que você precise procurar no dicionário o significado do verbo. Aqui pertence cada uma das formas verbais abaixo, tá? No dicionário, nós só vamos encontrar o verbo no infinitivo, ou seja, o verbo quando ele não é conjugado ainda, certo? O verbo no infinitivo é quando ele não é conjugado. Então, que palavra você buscaria no dicionário? Então, que palavra a gente vai pesquisar no dicionário para eu trouxe, certo? Então, vocês vão observar essas palavras e vocês vão responder. Na questão 5, vocês vão completar as frases empregando nas formas adequadas ao contexto de acordo com a norma padrão, né? Os verbos destacados aqui. Então, vocês vão completar as frases com o verbo dessas frases aqui. E a 6, vocês vão conjugar os verbos, observando o exemplo que eu coloquei em cima. Na 7, vocês vão fazer a leitura do poema da Estrela do Minhoca para responder, né? Aqui, depois que você fizer a leitura do poema, vocês vão circular todos os verbos que tem no poema. E na 8, certo? Vocês vão reler sua última estrofe para completar essas questões aqui, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se vocês ainda tiverem dúvida, me procurem no privado, que eu estarei sanando as dúvidas de vocês no horário das 13 horas às 17 horas de segunda a sexta-feira. Ok? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.